expectativa para quem está trabalhando para candidato, para quem é aguerrido nas redes sociais, enfim. Mas é um domingo também, o próximo domingo é de muita expectativa para nós, meros eleitores, que temos o dever de exercer a nossa cidadania. Mas surgem muitas dúvidas, não é? Então, para ajudar a não confundir, a gente trouxe aqui, por exemplo, voto em branco, é computado, não é? Como é isso no processo eleitoral? Aquelas dúvidas que sempre, vez ou outra, voltam nesse período eleitoral, com várias, olha, se vai para o que está ganhando mais. Enfim, a gente vai entender se isso é verdade, se é fake news, esclarecer de novo, tirar selfie, estampar camiseta de candidato na hora de votar. O que é que mudou dos últimos 2 anos para cá? E ainda por cima, num cenário tão diferente que nós estamos vivendo agora, cenário de pandemia. Esclareceremos tudo agora no nosso quadro Eu Tenho Direito. Sheila Sodré, nossa colunista semanal. Boa tarde, Sheilinha. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. E Sheila traz sempre convidados especialíssimos. Hoje a gente traz um advogado, chama assim, eleitoral. Ou eleitoralista? Boa dúvida, Diego. Boa tarde. A gente já começa assim. Já começa assim. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Sheila. Agradeço o convite da TV Tambaú. Um abraço aos seus telespectadores. A gente é nominado como advogado eleitoralista. Ah, olha, aprendemos mais eleitoralista. E aí, Diego, a gente está num cenário muito diferente, que é esse cenário de pandemia, e algumas coisas acabaram modificando. Então, antes de chegar exatamente nessas coisas, vamos retomar algumas já estabelecidas e que não mudaram. Por exemplo, voto branco, voto nulo. Existia um senso comum de quando você votava branco, esse voto ia para a legenda que está com maior possibilidade de vitória, ou para o candidato tal. E continua não existente isso? Isso é uma pergunta interessante, Fernanda, que a gente sempre é abordado para responder. Tanto o voto branco quanto o voto nulo, eles não são considerados votos válidos. O voto branco é uma espécie de protesto. O eleitor não quer disseminar a sua predileção política, acaba votando branco. E o voto nulo, geralmente, é aquele voto errado, que você digita o número errado na urna. Então, nem o branco, nem o nulo são votos que serão considerados válidos. Entendi. Então, assim, se você não está achando que nenhum dos candidatos ou postos lhe representa, você vota no branco. Então, não vai lá para digitar o número errado. Mas eu não quero votar em ninguém, vou digitar 00, sei lá. Não faz isso, porque aí não entra como dado estatístico no sentido de dizer, olha, tais representantes naquela época, não entra para a história nesse sentido, naquela época tais representantes tiveram tantos por cento de rejeição de quem esteve na urna, né, Diego? Porque isso tudo fica para a história, né? Isso é importante até do ponto de vista de o eleitor deixar claro que não está satisfeito com o atual cenário dos nossos políticos. Então, o voto branco, ele é, como eu já tinha dito antes, é o caracterizado voto de protesto mesmo. Entendi. Onde o eleitor diz assim, eu não quero nenhuma das opções que está aí. Ele deixa claro esse sentimento de protesto. Se você botou o número errado, é nulo, então assim, não vai contar. Não vai É isso, eu estava comentando com o Diego nos bastidores, que, por exemplo, pegando um Uber essa semana, ele disse que não ia votar porque não compensava. Primeiro que ele não queria votar em ninguém como protesto, ele não ia votar, porque para ele sair, para ir votar, ele ia ter que ir gastar gasolina. Então seria mais caro do que pagar a multa por não votar. Aí eu te pergunto, quais são as consequências de um cidadão que é obrigado a votar por lei, se ele é só essa multa ou ele tem outras consequências na vida civil? Boa pergunta também, Sheila, para a gente esclarecer a população. O não comparecimento às urnas, além de gerar multa, e em caso de não justificativa da ausência, o eleitor fica sem quitação eleitoral. Então, ele pode ser prejudicado em concursos públicos, até em abertura de conta em banco. Então, assim, a dica que eu dou ao eleitor: se não puder comparecer à urna, após o pleito eleitoral, comparece no seu cartório ou em qualquer cartório eleitoral do Brasil inteiro, justifica a sua falta, paga lá a multa, é uma multa de um valor ínfimo, é R$ 3,50, mas não deixa de ficar sem quitação eleitoral. Às vezes a gente esquece
que está sem quitação eleitoral, e no momento que mais precisa, a gente vai tentar emitir a nossa certidão negativa e ela está com restrição. E é 3,15, né? É mais barato do que o litro da gasolina, pelo menos. Mas vamos justificar, pelo menos não vai ter problema mais sério aí, né? Na verdade, se ele não está satisfeito, a gente já entendeu que o voto branco é o voto de protesto. Vai lá mostrar sua indignação, não quer ninguém voto branco. Porque tem muita coisa que a gente vai discutir aqui, que os candidatos andam falando que vão fazer, que vão resolver, e que não tem nem competência para isso, mas eles estão prometendo. Não, Já é um motivo para você dar uma selecionada em quem é que vale a pena você votar e acreditar que vai fazer a diferença ou não. Ô, Diego, tirar selfie na hora, porque agora, né, tem a história de você ficar com seu celular, e muita gente vai ali e tira selfie na hora da urna. É crime, não pode? O que a lei fala sobre isso? Fernanda, especificamente em relação a tirar selfie, a lei em si ela não trata com essa especificidade. Mas o fato de você tirar selfie, principalmente na hora do voto, ele viola o sigilo do voto, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, eu sugiro ao eleitor que não faça nenhum tipo de selfie no momento da votação, de forma que possa declarar o seu voto. Existem outras formas que o eleitor pode, ao longo da campanha, declarar o seu apoio, declarar quem é o seu candidato predileto, que não seja fazendo selfie na hora da votação. Agora, Diego, pode ir com a foto do candidato, assim? Tipo, tem gente que está mandando fazer a camisa com o número do candidato, com a foto, pode? Pode sim. Não sei se vocês se recordam, na eleição de 2018, naquela eleição entre Bolsonaro e Dilma, surgiu essa discussão se as pessoas podiam confeccionar camisas e comparecer na urna para votar usando essas camisas. E o Tribunal Superior Eleitoral liberou, existe previsão na lei de que o eleitor ele pode efetuar gastos no valor de até R$ 1.060 para disseminar a sua opção política pessoal. O que ele não pode é, no local de votação e nos arredores do colégio, promover aglomeração, arregimentação e uma manifestação barulhenta. Entendi. Mas aquela manifestação pessoal dele, ele pode sim fazer. Feita, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa que para mim é de extrema importância. Você falou na questão de você manifestar o seu voto. Como é que fica isso hoje com os fake news e a questão da mídia, com tanta possibilidade que você tem hoje de estar divulgando? Como é que se controla, como é que se denuncia, como é que você faz esse trabalho de controle para quem está nos assistindo? Até qual é o limite do que ele pode, o que ele não pode postar nas redes sociais dele em relação ao seu candidato? Geralmente, as postagens dos eleitores, elas são do ponto de vista de elevar as características positivas de seus candidatos, de querer convencer aqueles eleitores e principalmente os seus seguidores de que a sua opção é a melhor. Mas a gente vem observando ao longo dos últimos anos uma grande campanha de desinformação, de tentativa de desconstrução de imagem de candidatos, às vezes com atos que os candidatos cometeram no passado, às vezes com as chamadas fake news, que são aquelas informações falsas que viralizam em grupos de aplicativos de mensagem, em programas de redes sociais. Então, assim, a Justiça Eleitoral é bastante atenta. Nós temos aqui na capital uma zona eleitoral específica para apuração de delitos em internet, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal. Então, o que eu sugiro ao eleitor é o seguinte: vamos divulgar os nossos candidatos do ponto de vista positivo. Eu penso que a população, a sociedade está cansada de tanto debate agressivo, troca de insultos. Então, eu penso que o caminho para a gente construir uma sociedade mais plural e mais harmônica é o caminho da pacificação e não o caminho do embate. Entendi, isso é importante, né? Até porque você pode replicar uma informação falsa, sim, né? E aí ser um problema muito mais sério para você. Agora, a gente, Fernanda, a gente estava comentando, com essa história da pandemia, você disse, vou deixar para depois, Vamos começar agora. Estamos num cenário atípico, né? Acho que na história recente do mundo não tem uma pandemia que envolvendo uma eleição. E aí eu fiquei com muitas dúvidas com relação à fila. E aí o TSE já deu algum posicionamento com relação, por exemplo, às pessoas idosas. O horário é diferenciado, né, Diego? Isso. O TSE, desde a promulgação da emenda constitucional 107, que isso é importante falar, Fernanda, falar para a Sheila também, para os telespectadores,
Existe uma previsão na nossa Constituição que a eleição era sempre realizada no último domingo de outubro de cada ano. Então, com essa emenda constitucional, a eleição foi postergada e, de forma regulamentadora, o TSE editou algumas regras, principalmente para o dia do pleito. A primeira delas é o aumento do tempo de votação. Antigamente, todos se lembram que a eleição começava às 8 e ia até às 17 horas. Esse ano, por conta da pandemia, e principalmente para não colocar em risco aqueles grupos mais vulneráveis, tais como idosos, portadores de comorbidades, o TSE editou uma norma prevendo que a eleição vai começar das 7 às 17 e entre as 7 da manhã e as 10 será preferencialmente para esses grupos de risco, idosos, obesos, pessoas com outras comorbidades. Quem está trabalhando pode ir também nesse horário? Pode. A votação nesse horário ela é preferencial. Entendi. Você chegou lá, tem uma pessoa idosa na fila, tem que respeitar, você vai aguardando nessa medida. Eu creio que seja isso, né? Para poder acelerar a questão. Agora, você estava comentando também que não vai ter a biometria, né? Que vai ser caneta e com algumas recomendações também. Isso. O que é que o TSE também determinou? Primeiro de tudo, a suspensão da biometria. Segundo, eles solicitam que cada eleitor possa levar a sua caneta de casa. Isso é muito importante, porque a forma de você comprovar a sua votação, afora receber aquele ticket, é a sua assinatura no caderno de votação. Então, para você que é eleitor que está em casa, lembre-se de levar a sua caneta no dia da votação, levar um documento com foto. Pode ser que o fiscal peça que você abaixe a máscara para que ele possa lhe identificar. Terá álcool em gel em todas as sessões eleitorais disponibilizado pelo próprio TSE. Então, as pessoas podem ir tranquilamente, respeitando o distanciamento. Terá sinalização no chão a distância de 1,5 m. Então, com todas essas medidas, o TSE entende e conclama que o povo e a sociedade possam ir às urnas. Agora, Diego, estarei eu lá. O horário foi estendido para o fim, não? Continua Não. fim às 17 horas? Continua o fim às 17 horas, mas naquela sistemática. Quem tiver entrado no colégio de votação até às 17 será permitido votar até um pouco após esse horário. Mas você só pode ingressar até às 17 horas. Entendi. Se você estiver dentro do colégio, se tiver fila quilométrica, você vai esperar a sua hora de votar, se assim desejar esperar. Né? Então, tu vai depois acertar as contas lá com o cartório para fazer a justificativa. Desse jeito também o resultado vai demorar a sair, né? Não, é que eu fico pensando o seguinte, nesse contexto de pandemia, distância de 1,5 m. Aí a fila vai só ficando mais longa, né? Porque antes era todo mundo um de um lado do outro e conversava. Reencontrando o povo. E reencontrando, que geralmente você cria uma relação com o mesário, você cria uma relação com o presidente, que geralmente é aquela mesma pessoa que você encontra, e aí como é que tá? Então, Acabou-se. Acabou, não vai ter. Se o mesário pedir para que você retire a máscara, você é obrigado a fazê-lo, pelo menos baixar para ele reconhecer, fazer esse confronto com o documento. É isso, Diego? Exatamente. Entendi. Há uma necessidade de se identificar quem está votando para evitar qualquer tipo de fraude na votação. E se ele solicitar que você abaixe a máscara para facilitar a identificação, o eleitor tem que fazer. Diego, você que está por dentro, né, de toda essa movimentação eleitoral, que outras recomendações daria para os nossos telespectadores? Fernando, eu daria as seguintes recomendações. Primeiro, não deixe de votar. Nossa sociedade carece de bons representantes. Nossa cidade carece de bons políticos. Nessa pandemia nós vimos como o poder público ainda é deficitário, ainda é deficiente. Então não deixe de votar. Compareça ao seu colégio eleitoral. Respeite esse horário preferencial para as pessoas da categoria de risco. Se você chegar no seu colégio eleitoral, a fila estiver muito grande, espera um pouquinho, tem paciência, volta em casa, faz mais um horáriozinho, retorna para votar, não deixe de votar. Só indo às urnas é que a gente vai transformar a nossa cidade e nosso país num país bom e justo para se viver.
É isso, Sheilinha. Com certeza, eu vou estar lá, minha amiga. Eu não vou chegar às 7, né? Apesar de que eu adoro acordar cedo, eu adoro ser a primeira a chegar nos lugares. Mas eu, assim, sou apaixonada por política, gosto de votar, incentivo as pessoas a terem essa consciência. Sim. Por mais chateado que a gente esteja, mas é aquela história que a gente fala, que é conhecida em relação à democracia. Mesmo sendo ruim a democracia, ela é ainda a melhor das piores que tem. Então, eu digo assim, às vezes os políticos são assim, às vezes você vê que nem sempre concordam. Se a gente for dar uma olhadinha no histórico, nem sempre é aquilo que a gente gostaria, mas é assim que a gente incentiva. Dentre os que tem, qual seria, dentre eles, com todas as dificuldades, com todas as qual seria o menos danoso para fazer uma boa gestão para os nossos municípios? Então, é pensar assim e não deixar de votar. E você, cidadão, pense também um dia se tornar um político. Não desanime, não, não, Fernanda? Eu fico brincando que eu adoraria que um dos meus filhos fossem políticos, mas ninguém quer, por mais que eu peça, que insista, ninguém quer ser político lá em casa. Eu gostaria que eles fossem. Até porque, se você reclama tanto dos políticos de carreira, dessas pessoas, né, que fazem disso uma tradição familiar, muitas vezes é por falta de opção, né, por falta do cidadão comum se testar, se Exato. colocar à disposição. Enfim, eu acho que é um movimento... Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Um movimento, inclusive, para mulheres, né, que, enfim, a gente já mostrou semana passada aqui que só em 34 que a mulher conseguiu o amplo acesso ao voto. Então, existe muito a crescer e a fazer com que o país continue tendo a cara que o brasileiro gostaria que tivesse, Exato. desde que ele continue comparecendo e exercendo o seu direito, né, de ir às urnas. Então, tá feita aqui a nossa contribuição para você pensar ao longo da semana. Leva a sua caneta, leva um documento com foto. Diego, eu esqueci de lhe perguntar sobre aquele título. É título que chama? É cidadão? Não lembro. Que é aquele aplicativo. Se eu tiver aquilo, posso levar aqui o celular? Pode sim. Agora, como é título... É título mesmo. É um dispositivo de celular, possa ser que você não consiga se aproximar bem do mesário para mostrar ele e ele liberar a sua votação. Mas o que é que eu sugiro? Que você leve o seu e-título instalado no seu celular e você leve ou o seu RG ou a sua CNH, algum documento com foto, que para casos de que você não consiga validar com o e-título, você vai estar com o seu documento com foto e conseguirá votar normalmente. Até Muito com a bom. questão da internet. Vai que Sim, fale lá, é danada da isso. internet, você não consegue validar o seu título. Leva o documento e ponto final. E não esqueça da caneta, porque esse ano não vai ter aquela agonia do que não pega, passa, limpa de novo. Não vai ter isso, né? Não tem biometria. Então é a caneta, leva a sua caneta e tá tudo certo. Diego, muito obrigada pela sua vinda aqui Obrigada, com você. querida. Cheirinho, um cheiro pra você. Grande, Até vamos estar juntos, segunda-feira. vamos, Segunda que vem com o resultado das eleições. Já sabem, nós vamos né? falar sobre questões financeiras, bancárias. Quem tiver dúvida aí, gente, com financiamento, quem tiver envolvido com juros, com tudo, mande dúvida pra gente que vai ser o tema da próxima semana. Muito bom. Diego, você tá no Instagram? Tô. Dá o Instagram pro pessoal seguir. Meu Instagram é Diego Fabrício ADV. Tudo certo, está na tela ali, @Diego Fabrício ADV, para você ficar por dentro dessa novidade que a gente trouxe aqui e de tantas outras informações que o Diego posta lá. Obrigada, turma. Beijo. Até a próxima. Por falar em ficar por dentro, vou levantando em câmera lenta. Fica por